Glória a Deus. Mateus 18, 21 e 22 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Disse-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, para endossar ainda mais, Mateus capítulo 6, versículos 13 e 15. A oração do Pai Nosso. Disse Jesus: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Vou repetir essa parte B. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. É forte essa palavra, né? Mas eu cumprimento todos vocês nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Já vou deixar aqui uma palavra de boa noite para aqueles que estarão chegando. Entre e participem, né? Podem fazer perguntas, façam suas perguntas. Então, perdão é a fala de hoje, né? Será que nós devemos perdoar? Bem, antes de dar início, né, à nossa live propriamente, falando sobre perdão, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Eu acredito, eu não consigo visualizar daqui, mas eu acredito que no teu lado direito tem uma tarjinha vermelhinha que está escrito se inscreva. Clica ali, dá uma olhadinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, né, dê aquele joinha ali, tem aqueles dedinhos ali de positivo, negativo. Se você não gostou também, deixa ali o seu dislike. Deixe os comentários, é muito importante, eu acho muito interessante os comentários, porque eu posso saber como você está recebendo nessas lives, se está sendo importante, se está servindo de bênção para a sua vida. É muito importante os comentários, para mim, pelo menos, eu acho muito importante. Então, deixe os seus comentários e, na medida do possível, estarei respondendo. E não se esqueça de se inscrever e de compartilhar. Compartilhe muito, para que esses vídeos no YouTube, essas lives, elas sejam ranqueadas pelo YouTube, que o YouTube vai entender que elas são importantes, que está tendo uma boa visualização, as pessoas estão gostando, então ele começa a compartilhar, né, na linha do tempo do próprio YouTube, tá bom? Mas, para falar sobre perdão, o Senhor me deu um pequeno louvor, antes de começar a live, uns 10 minutinhos antes de começar a live. Se eu errar, a música é fresquinha, foi recente, pãozinho saído do forno, né? E fala exatamente sobre o perdão. 70 vezes 7 é preciso perdoar. Se você não praticar, como no céu quer chegar. 70 vezes 7 é preciso praticar. Se você não perdoar, como no céu irá chegar. 70 vezes 7 é preciso praticar. Se você não perdoar, como no céu irá chegar. 70 vezes 7
é preciso praticar. Se você não perdoar, como no céu irá chegar? Mas se você perdoar, lá no céu irá morar. Mas se você perdoar, lá no céu irá morar. Esse louvor o Senhor me deu pensando, eu estava pensando, Senhor, que louvor que eu poderia cantar, né, concernente a perdão, e veio esse louvor fresquinho na minha mente. Tanto que tá aqui, ó, num rabisco só, olha. Escrevi bem rapidinho. Mas, então vamos dar início à nossa live. Eu me sinto muito feliz, irmãos e amigos, né, todos vocês que estão inscritos no canal, que privilégio que vocês me dão. Nós já estamos com 130 inscritos. Que Deus vos abençoe, que vocês levem adiante essa mensagem. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu me sinto muito pequena, me sinto não desprezível, mas eu me sinto muito impotente diante dessa palavra, né, que é a palavra de Deus. É o vaso de barro, né, dentro desse vaso de barro, a excelência do Senhor, a excelência do Espírito Santo, né, e eu tenho compromisso com a verdade. E nós estamos nos últimos dias da igreja, no derradeiro, nós já estamos vendo aí o princípio das dores, né, e quem é mãe sabe, então os dias estão sendo abreviados, como cumprimento da palavra de Deus, ela mesma diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então, o Senhor tem nos poupado, nós estamos vivendo esses momentos, então é momento de nós consertarmos as nossas vidas. Nós já vivemos bastante festividade na igreja, já tivemos bastante envolvidos agora, é o momento que o Senhor está nos dando, um momento de preparo, para que nós possamos corrigir a nossa trajetória, consertar o nosso alvo, né, nos purificar, nos limpar, é momento de nós nos santificarmos. E como nós vamos nos santificar? Um dos passos é o perdão. Muitas pessoas sofrem, né, de angústia, de tristeza, de depressão, elas vivem uma inconformidade, elas não conseguem viver a gratidão. Por quê? Porque elas estão pesadas, elas estão carregadas, né? Elas são muitas vezes como aquele caminhão do lixo que passa nas ruas de madrugada, coletando os lixos, vai pegando tudo que vem. E muitas pessoas se encontram assim, elas são hipersensíveis e se magoam com tudo. Mas eu quero dizer para você que eu não estou aqui para lhe criticar. Cada pessoa, ela reage de forma diferente diante dos problemas. Talvez você seja sensível demais para mim, mas talvez você convivendo comigo, você me ache muito sensível. Mas nós precisamos entender a trajetória de cada pessoa, o que cada pessoa vem percorrendo, o que ela tem vivenciado desde a sua infância, porque o que nós vivenciamos na infância, na adolescência, isso nos constrói como pessoas. Isso fala muito das nossas atitudes diante das adversidades, diante dos problemas. E então nós precisamos, né, reconsiderar o nosso caminho. Se nós temos dificuldades em lidar com o perdão, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de lidar com o perdão. O perdão para mim é um processo muito longo. Mas nessa caminhada de fé de 38 anos, 39 anos, eu tenho aprendido, e posso dizer para você, que não faz muito tempo, que nós temos que, assim como nós já fomos magoados, a gente já tem que liberar o perdão. Porque se a gente deixar passar 1 hora, 2 horas, um dia, ali começa um processo de arraizamento, não sei se essa é a palavra certa, ou enraizamento, né, da mágoa, da raiz de amargura, né. Ela é uma raiz mesmo, ela vai se espalhando e quando vê, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né, então a gente precisa se despojar, né, se despojar de tudo isso que nos prende. Eu vou aproveitar e dar um oi para a Nadiesca. Compartilha lá, Nadiesca, compartilha nos teus grupos.
né? Acho que todo mundo precisa dessa palavra, né? O jovem, o adolescente, nós precisamos dessa palavra, que é o perdão. Muitos estão sofrendo pela falta de perdão, porque a gente não sabe o que cada um passou. Estou aqui mandando, as pessoas estão me perguntando sobre a live, e eu tô, se quiser me mandar na Jessica aí o link, tá? Eu já compartilho também. Então, é importante, vamos dar um tempinho enquanto as pessoas, né, estão chegando, pessoas que estão me perguntando. Deixa eu colocar aqui, live agora. Deixa eu colocar aqui nos grupos. É isso. Mandar nos grupos. Deixa eu ver aqui. Tu mandou para mim também o link, né, Jéssica? Porque você tem acesso ao link, eu não estou conseguindo ter acesso do meu link. Por enquanto, ainda não. Tu mandou para mim? Não consegui visualizar aqui ainda. Ah, Emily, que legal. Ai, que show. Bem-vinda, Emily. Emily Luísa. Luísa é um nome forte. Emily, nós estamos falando sobre perdão, o poder do perdão. Conseguiu mandar na Jéssica o link para mim? O link da live? Que daí eu compartilho aqui com os grupos que estão perguntando. A Emily é minha aluna nova. Bem-vinda, querida. É bom ter os alunos, né? Imagina, tem uns alunos muito queridos. Sou uma professora privilegiada. Eu não quero demorar muito com essa live. Só que eu preciso do link. Se você puder me enviar. Então, eu estava pensando sobre a live de hoje, o que eu poderia falar, né? Eu estava pensando desde ontem, que às vezes parece fácil, né, a gente fazer uma live ao vivo, porque a live ela é ao vivo, né? Mas não é fácil. É um processo bem que a gente se preocupa, a gente leva muito a sério o que a gente faz, né? A gente tem responsabilidades com a palavra de Deus. Então, nós vamos começar. Já, obrigada, Nadiesca, já compartilhei, até já vou colocar aqui no status também. E é isso. Então, vamos começar a nossa palavra, né? O que Deus colocou no meu coração nessa noite. A Nadia está dizendo, Sora, sabia que ela estava de aniversário dia 15? Uau, parabéns, a Emily. Eu acredito que a Lara também estava fazendo 15 anos. Mas eu não tive certeza, só vi um compartilhamento no Facebook, então eu não sei. Gostaria até de confirmar isso. Tá? Deixa eu só terminar de colocar aqui no status. Live agora. Isso. A Elisa, uau, Elisa, que legal.
Tem que vir aqui em casa, né? Te esperei, tu não apareceu. Mas que legal, fico feliz. Então, nós vamos começar a nossa live propriamente agora, né? Falando sobre o perdão. Eu fiz algumas anotações, algumas pesquisas no YouTube, o YouTube nos ajuda bastante. Só antes de começar a falar sobre o perdão, vou pedir para vocês, assim que terminar a live, né, deixa um comentário de vocês ali. Elisa, se tu não é inscrita no canal, te inscreve, vocês não pagam nada para se inscrever no canal, tá? Mas isso ajuda a ranquear o meu vídeo, né, ele começa a fazer parte da timeline do YouTube. Então, é importante para mim, né, eu quero que o Senhor, na sua misericórdia, leve essas lives que vão se tornar em vídeos depois, muito longe, né, porque vidas precisam ser transformadas, pessoas que estão vivendo em crise de depressão, de opressão, e é tudo está relacionado, né, à falta de perdão, né, e as pessoas, elas fogem disso, elas não querem resolver. A Destiny, irmão Oli, a irmã Márcia, Deus abençoe, que coisa boa. É tão bom quando a gente vê assim, começa a aparecer aquela fileirinha que para vocês não aparece, mas fica uma fileirinha, né, da participação, é muito bom. E não esqueça, irmãos, deixa ali, meus queridos, né, deixem um comentário, depois que terminar o vídeo, porque esses comentários que vocês deixam aqui, eles não aparecem depois, tá bom? Então, é bom deixar lá depois que encerra o vídeo mesmo, vai lá e deixa um comentário, ou se você gostou, se não gostou, que tipo de assunto vocês gostariam que eu trouxesse na próxima live, tá? Dê um joinha, tudo é importante, tudo que está ali embaixo do vídeo, tudo é importante para que o meu vídeo ele se torne conhecido, tá bom? A Destiny, a Emily fez 11 anos, querida, parabéns. Então, vamos falar sobre perdão. Como eu falei, eu fiz umas anotações, fiz algumas pesquisas no YouTube, eu achei bastante interessante. Depois eu vou encerrar de novo, porque eu comecei cantando um louvor que Jesus me deu antes de começar a live sobre perdão. Depois eu concluo com essa fala. Então, como é que tudo começou para falar sobre perdão hoje? Eu vejo que Deus tem me levado muito para esse lado. Foi uma publicação que teve no Facebook, e uma pessoa que é como meu irmão, se criou comigo, ele compartilhou. Só que ele começou dizendo assim, antes da publicação, era essa publicação, vê se vocês conseguem visualizar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, acho que não dá. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Acho que aqui deu. Para visualizar mais ou menos. Então, era dessa forma, nesse formato que estava a postagem hoje no Facebook. A Dayana, minha amiga querida, bem-vinda, Daya. Deus abençoe. Deixa lá um comentário, tá? Curte, dislike se não gostou. Cleusa Santos, primo, bem-vinda, Cleusa. Deus te abençoe. A Cleusa voltou para Jesus, ela faz parte do nosso grupo. Nós temos um grupo de intercessão, um grupo de oração, que nós oramos pelos lares. Se você quiser participar, né, deixa lá nos comentários. Aqui não, porque aqui, por exemplo, depois que termina a live, eles somem. Deixa no comentário abaixo. Nós também podemos lhe incluir, né? Entre em contato, deixa ali, né? Eu posso deixar um e-mail para que você entre em contato comigo. Mas vamos lá. Então, esse meu amigo, ele compartilhou essa postagem, só que antes da postagem ele colocou assim, falsidade nunca foi o meu forte. Aí dizia a postagem, desconstrua a ideia de que devemos sempre perdoar familiares, só porque são familiares. Não devemos perdão a quem nunca se arrepende de nos fazer o mal. Eu achei muito forte essa postagem e eu quis, como se diz, mexer, cutucar a onça com a vara curta, eu quis tumultuar mesmo, para despertar a ideia, para ver o que as pessoas pensavam em relação à palavra perdão. E eu achei bastante interessante, daí eu conversei com meus amigos ali do Face e perguntei para eles se eu podia compartilhar. E eles me liberaram. Então, a Lilian disse, a falta de perdão te deixa preso à pessoa que te fez mal. Devemos perdoar independente da pessoa que nos feriu, se nos pedir perdão ou não. Se você libera o perdão, você fica livre. A Tatiane Medeiros, ela é lá de Rio Grande, minha grande amiga também, conheço ela desde sempre. Ela diz o seguinte, a falta de perdão, isso aqui eu achei forte,
é um copo de veneno que tomamos todos os dias e vamos morrendo aos poucos, sem nos dar conta. Muito forte. E o Fábio, que mora em Passo Fundo, que ele é diretor do Centro Vita, ele diz o seguinte: a falta de perdão é como uma corda pendurada por mim mesmo, faltando apenas eu colocar o meu pescoço. Eu achei bastante forte essas publicações. A Daiana está dizendo: perdão liberta, cura e transforma. Amém. O perdão liberta, cura e transforma. Daia, compartilha nos teus grupos. Pega o link e compartilha também, para que outras pessoas sejam alcançadas, possam acompanhar a live agora, tá? A Elisa também, a Cleusa, compartilha com os amigos de vocês. Eu acho que todo mundo, todos nós precisamos dessa palavra, né? A palavra perdão, como resolver isso, né? Na nossa vida. E eu fazendo o meu serviço, o Senhor colocou uma ilustração bem prática na minha cabeça, para nós podermos entender como é esse processo de perdão ou falta de perdão. A falta de perdão é como um caminhão de lixo que só coleta e nunca descarta. E eu coloquei, já fui assim. E eu confesso para vocês que eu estou nesse processo, né? Eu estou aprendendo a perdoar. Porque nós precisamos entender por que o perdão ele é importante. Eu acredito que quem perdoa é mais beneficiado do que mesmo aquele que recebe o perdão. E eu também penso que só entende o valor do perdão aquele que já foi muito perdoado. A Daiana está colocando aqui: a falta de perdão traz doenças incuráveis. Verdade. A falta de perdão, ela judia do corpo. A Bíblia diz que a falta de perdão, a pessoa que não perdoa, ela gera câncer nos ossos, é como um câncer nos ossos. E pode ver que a pessoa que não perdoa, ela vive uma vida miserável. A pessoa que não perdoa e não pede perdão, ela vive uma vida miserável, uma vida egoísta, uma vida pobre de espírito. Ela só vive para si mesma, ela só vale para ela os seus próprios interesses. Mas a pessoa que não perdoa, em primeiro lugar, ela não entendeu a vinda de Jesus, ela não entendeu o poder da cruz, ela não entendeu quando Jesus disse está consumado, ela não entendeu quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E falando sobre isso, nós criamos ali uma discussão no Facebook, eu achei muito interessante, uma discussão muito saudável, onde cada um ali colocava, né, as suas ideias, os seus argumentos, e ele era um pregador da palavra, então ele tinha bastante argumentos, foi muito boa a nossa discussão, porque eu consegui desenvolver e entender ainda mais, né, o que é o perdão. Nós que já fomos perdoados, Jesus, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Olha que interessante. O perdão de Deus, nós não podemos comparar, como ele disse, né, que ele não é falso para perdoar. Deixa eu só retificar aqui a fala dele. Falsidade nunca foi o meu forte, porque ele atrelou a falsidade ao perdão. Só que nós nunca podemos comparar a falsidade com o perdão, porque a falsidade é um sentimento carnal, mundano e diabólico. E o perdão, ele é algo divino. Nós, humanamente falando, não conseguimos perdoar. Nós não temos essa capacidade humana de perdoar. É muito difícil perdoar. Hoje eu passei por um processo, a Daiana sabe, passei por um processo bem difícil, eu acredito que já era uma tentação, justamente porque eu iria falar sobre perdão. E o que eu fiz? Eu disse depois que eu me estressei bastante, eu disse: Senhor, eu perdoo essa pessoa que está me magoando, que está me ferindo, que tem prazer em me machucar, que se alimenta da minha dor. Senhor, eu perdoo essa pessoa, porque eu a amo, Senhor, eu perdoo. Eu não deixei aquele sentimento ele ficar mais aflorado dentro de mim, porque a gente tem que decidir perdoar logo. E se você tem uma amiga, um amigo, como eu tenho, aproveite e descarte esse sentimento o mais rápido possível. O que a Bíblia diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Então, mas fale para uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente ela te entenda, que ela te compreenda e ela sabe quem você é. Eu vou dizer para vocês que eu sinto a presença de Deus agora aqui, eu tô toda arrepiada falando para vocês, porque Deus na nossa caminhada, Ele sempre levanta sirineus para caminhar conosco. Então escolha uma pessoa, escolha um amigo e confesse.
Se você não consegue perdoar, se alguém lhe magoou, já trate de descartar logo. Procure um amigo e diga, olha, aconteceu isso, isso, isso. Essa pessoa é de Deus, ela vai estar orando por ti. Mas se livre, não fique, não deixe, a Bíblia diz mesmo, não se põe o sol na sua cabeça sem pedir perdão antes. Não deixa virar a noite, sabe? Resolve logo, para que isso não se torne uma raiz de amargura dentro do seu coração. Só é possível perdoar através de Jesus Cristo. Só consegue perdoar pessoas que são isentas, que se despojaram da sua arrogância, né, do seu egoísmo, da sua jactância. A Dana está dizendo aqui, contribuindo, que é um processo, né? Na verdade, é um processo, né? É um processo essa questão de perdão e nós compreendermos o quanto isso é importante para nós. Porque muitas vezes nós carregamos tanta dor, tanto sofrimento, e às vezes nós acabamos nos vitimando. Não conscientemente, inconscientemente. Porque é tanta luta, é tanta marca, é tanta mágoa, é tanta cicatriz, é tanto machucado, que às vezes tem horas que a gente pensa, para aí, meu Deus, por que eu tô passando por isso, né? Por que é tão difícil? Por que isso tem que acontecer comigo? O Senhor me dá uma trégua. Mas é importante nós entendermos também que esses processos, né, essas situações que acontecem na nossa vida, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e olha só, e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, aqueles que o Senhor chamou, eles são provados. Né? É como entrar numa faculdade, né? Nós entramos no caminho da fé e nós estamos sendo provados, e nessa provação nós somos lapidados. E é no momento da provação que o nosso verdadeiro caráter, ele se revela. Que aquela ira, que aquele lixo que está dentro de nós, ele aflora, e aquele velho homem vem para fora. Mas nós precisamos nos livrar desse lixo, nós precisamos nos despojar dessa velha vida, dessa velha natureza. Muitas pessoas se levantarão no nosso caminho para atrapalhar o nosso caminho. Hoje eu olho para trás e eu vejo quanta oportunidade eu perdi porque eu me deixei abater pelas pessoas que me magoaram e me feriram. Então, eu achei interessante, porque tem como a gente se defender, mas muitas vezes a gente prefere recuar, né? Eu vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas que a gente vê os cachorrinhos quando são humilhados, eles colocam a colinha no meio das pernas, apavorados, loucos de medo, em sinal de humilhação. Deus está vendo. A Bíblia diz que o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Mas tem situações na nossa vida que nós precisamos tomar uma posição. Mas como é difícil esse processo quando a gente já vem de um processo, né, sendo subjugado uma vida toda, sendo humilhado, sendo desprezado, sendo escanteado. Mas aí a gente começa a pensar, o Senhor me levou a pensar, será que com isso, essas coisas todas que aconteceram, não era Deus me dando uma sacudida ou te dando uma sacudida para sair do comodismo, para sair da situação de conforto? Porque Deus tem propósito conosco. E quando nós somos omissos, quando nós somos covardes, não tem como Deus nos usar. Só que muitas vezes, por conta da nossa omissão, da nossa falta de coragem, e a Bíblia diz que Deus não se agrada dos covardes, a gente às vezes tem uma ideia, né? A gente acha que se impor, a gente está pecando, que a gente está se afrontando as pessoas, só que as pessoas, quando elas nos afrontam, elas não pensam se elas estão nos machucando. Agora, claro, se uma pessoa me afronta, eu não vou retribuir na mesma moeda, na mesma medida. Eu tenho que tomar minha postura, minha posição, né? E com ética, dizer, ó, para aí. Né? Não é bem assim. Você me respeita. Eu nunca te destratei, eu nunca te desmoralizei. Me respeita. Esse tipo de atitude vai fazer o quê? Infelizmente, essa pessoa, ela vai, na maioria das vezes, se ela não for sua amiga, de verdade, ela vai se afastar. Então, existem situações, sim, que nós precisamos nos afastar para que a gente não seja mais magoado. Só que isso tem que estar bem resolvido, tem que estar realmente perdoado. Então, se afastar e visitar, de vez em quando manter contato, mas não deixar manchar, né, aquele relacionamento. Essa postagem do Facebook, ela fala sobre família. Ó, desconstrua a ideia, isso aqui é satânico, diabólico, desconstrua a ideia de que devemos sempre perdoar familiares, só porque são familiares. O que é isso? Não devemos perdão a quem nunca se arrepende de nos fazer o mal. Será que Deus não está tratando o nosso caráter?
Uma pergunta. O que vocês acham? A Maria Eliane de Azevedo. Eliane, glória a Deus, irmã, minha paz. Eu vos deixo, disse Jesus. Amém. A Cleusa, glória a Deus. A Dayana diz, e só quem nos faz entender que é o perdão é o caminho da vida, e o caminho da vida é Jesus Cristo. É só através de Jesus que nós vamos compreender a essência, né, a plenitude do que é o perdão. Olha o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então, falando sobre perdão, né, sobre o perdão divino. Jesus, quando ele estava na cruz, ele morreu na cruz justamente para nos perdoar. Ele abriu a porta da salvação, ele escancarou na realidade. Porque ele veio para os judeus, mas os judeus o desprezaram. Então, ele, no seu amor, ele abraçou a todos, todas as nações, tribos e línguas. Cor, raça, etnia, ele abraçou a todos. E lá, quando ele consumou, né, na crucificação, ele consumou a sua vinda, ele consumou o plano divino, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele ali, ele consumou todas as coisas e abriu, escancarou a porta da salvação. Então, Jesus já nos liberou o perdão. Então, o que esse meu amigo no Face, ele dizia? Que Jesus disse que aquele que não se arrepender, ele não irá perdoar. Só que é muito profundo, a gente tem que estudar para entender realmente o sentido do que essa palavra quer dizer. Jesus, ele já estendeu a salvação a nós, ele já manifestou o seu perdão, ele já liberou a graça. O que é a graça? Favor imerecido, isso é perdão. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens, ele já nos justificou. Mas, o que esse perdão? O homem tem que querer o perdão de Deus. O problema está que o homem não quer o perdão de Deus. É aí que está o grande problema. Por quê? Porque o homem aceitar o perdão de Deus, ele precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. E para Jesus ser o Senhor, nós devemos seguir esse Senhor, nós devemos obedecer às ordens desse Senhor. E vocês acham que o mundo de hoje, né, a impiedade que existe hoje, a corrupção que existe hoje, vocês acham que as pessoas querem ter Jesus como Senhor da vida delas? Vocês acham? Eu vejo muita gente dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste século. E nós estamos vendo. Quando nós dizemos que Jesus é o Senhor do Brasil, tem uma coisa errada, porque olha tudo que está acontecendo. Não, Jesus é o Senhor da igreja militante, da igreja que perdoa, da igreja que reconhece o perdão de Deus, da igreja que está disposta a se despojar do eu, da arrogância, né, e perdoar. É a igreja que entende que muito mais importante é a salvação, a vida eterna, do que viver, né, embaraçado com as coisas dessa vida. Eu anotei, fiz algumas anotações importantes aqui. O que a psicologia diz sobre o perdão? São algumas coisas importantes. A psicologia diz que o perdão é uma forma de desapego. Ela se refere a um ato de coragem através do qual as pessoas deixam de lado o rancor que as consomem para aceitar o que aconteceu, aceitar. Então, deixar de lado o rancor que consome, deixar de lado, aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Aí eles finalizam dizendo, essa foi uma publicação de novembro de 2017. Os fracos não podem perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. Mas como que nós vamos ser fortes, né? Se a nossa vida, né, é marcada por tantas frustrações, por tantos tropeços, por tantos enganos, por tantas traições, né? Só em Cristo que nós podemos ser fortes. O que é perdão? O perdão é uma oportunidade para se libertar de amarras negativas do passado e seguir adiante. Sendo assim, perdoar é seguir adiante. Passado é viver embaraçado nas coisas do passado. O próprio nome já diz passado, né? Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora, que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Olha, eu vou me deter aqui. Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Quando a gente começa a compreender, né, que a importância do perdão é onde nós começamos a viver a vida e a crescer, né, tanto como pessoas em sociedade, né, como no mundo espiritual.
Então, eu tenho aprendido, eu não estou aqui dizendo que eu sou a bam do perdão, não. Eu não, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser uma carta aberta, uma carta lida, né? Porque o Espírito Santo que está na minha vida, ele vai testificar no teu coração se o que eu estou falando é verdade. E meu compromisso aqui não é com a Mariné, meu compromisso aqui é com a verdade, é com a palavra de Deus, é aqui para que a sua vida seja alcançada, seja liberta e que você viva uma que você viva em novidade de vida, tá? Perdão é libertador e simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Quando eu compreendo, né, o processo do perdão, né, que eu deixo de lado o egoísmo, a arrogância, né, a prepotência, e eu vou lá e peço perdão, isso gera um crescimento, deixa o meu coração leve, deixa o meu coração livre para que Deus e a pessoa do Espírito Santo possa habitar em mim com liberdade, com plenitude. E é uma ação inteligente, por quê? Porque se eu me despojo, se eu largo, né, essas amarras da falta de perdão, eu vou ficar livre. Isso vai promover alegria, vai promover paz. Aquela paz que fala em Filipenses, né? A paz que excede a todo entendimento. Que às vezes as pessoas não entendem, a gente passa por uma luta terrível, né? Tá no olho do furacão, tá tudo bagunçado, o vento virou nossa casa de perna para o ar, mas nós temos aquela paz, né? Aquela consciência de que Deus está conosco e que em algum momento, né, as coisas vão mudar, que Deus está trabalhando no nosso favor. E quando a gente passa por essas situações, a gente tem que compreender o que Deus está querendo falar conosco. Porque a gente só julga, né, a pessoa que fala, a pessoa que, né, hoje eu vi uma postagem também no Face, eu esqueci de guardar, mas uma pessoa colocou assim que a pessoa que fere, às vezes é um leão que já foi muito ferido nas batalhas. Então, quando chega alguém perto, a tendência dele é atacar. Nós precisamos entender a pessoa que está do outro lado. Por que ela nos ataca? Existem aquelas pessoas que tiveram uma vida muito difícil, né? Elas nunca tiveram alguém que... talvez não se abriram, mas nunca tiveram alguém também que as confrontasse para que elas mudassem de vida. Então, elas são grosseiras, elas são agressivas, elas são prepotentes, elas são doentes, né? Então, a gente precisa entender isso. Mas também a gente precisa entender que existe o lado espiritual, o diabo, Satanás, né? O Ra-Satã, que vem e usa as pessoas que dão lugar para quê? Para ferir o servo de Deus. Porque nós estamos no final da caminhada, irmãos. Nós estamos no finalzinho da carreira. Em nome de Jesus. Nós estamos no finalzinho da carreira. Nós estamos correndo. Às vezes cansa, mas a gente não pode perder o vigor. Tem que manter a corrida. Mas o diabo vai se levantar, vai colocar pessoas, vai colocar pedras no nosso caminho, né? Vai jogar troncos de árvore para dificultar a caminhada, mas nós devemos continuar. Inclusive, esses dias o Senhor me deu um sonho espiritual, né, de uma irmã da nossa igreja, que era uma rua bem estreita, uma estrada bem estreita, com muito arbusto do lado, e estava uma noite, um breu, e ela estava correndo, ela e o pai dela, e eu dizia, fulana, me espera, e ela olhou para mim e disse, Mari, infelizmente nessa corrida eu não posso te esperar, eu não posso te ajudar, corre também, porque a porta vai se fechar. Quando eu vi se abrir uma porta, e vinha muita luz daquela porta, ela entrou de lado, e eu sabia que eu ia entrar também, porque eu estava chegando lá. Então, quer dizer que a gente está no caminho. Então, a gente não pode parar, a gente tem que correr, irmãos. Agora é a hora de correr. Como é que a gente vai correr? Se despojando dessa sujeira, né? Se despojando disso. E outra coisa, a palavra de Deus diz que se uma pessoa não anda em conformidade com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? Sacode a poeira e nem com eles andais. Mas isso não significa que você vai ficar com ódio dele. Não. Se resolva, que isso esteja bem resolvido. E se afaste. Porque isso vai te prejudicar, vai te contaminar, por que você vai andar junto? Infelizmente, tem amizades que às vezes a gente ama e a gente tem que se afastar, porque está nos contaminando. Tem amizades que são influenciadoras, que nos ajudam, né? A gente vai ajudando, a Dana me ajuda, a gente ajuda outras pessoas e a gente vai, porque Deus nos usa conforme, mediante aquilo que nós já passamos. Vocês precisam entender isso. Se vocês já estão passando por situações que é difícil perdoar, às vezes é um divórcio, às vezes é um filho, às vezes é um marido, né? Às vezes é na igreja, situações difíceis, porque onde que nós vamos ser magoados e feridos? É no meio da nossa família. O que a palavra diz? Que os piores inimigos são dentro da própria casa. Porque se é uma pessoa que a gente não gosta, vamos dizer assim, né? Que tu não tem convivência, não vai te machucar. Agora, quando é uma pessoa que você respeita, que você ama, e essa pessoa te fere, isso fere profundamente, ela cria raízes muito profundas. E aí, como é que a gente vai vencer? Através da pessoa do Espírito Santo. Ele é poderoso
para transformar, para libertar, para tirar a sujeira do nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês deem um joinha aí se pode. Eu posso ainda contar um testemunho sobre perdão que eu passei? Enquanto isso, eu vou lendo aqui que a Daiane escreveu. O perdão traz a paz que excede todo entendimento humano. Nos faz enxergar que realmente somos o menor problema. Somos o menor. O problema dessas pessoas que gostam de machucar. Somos o menor problema dessas pessoas que gostam de machucar. Se eu posso dar um testemunho ainda, deem um joinha aí, irmãos. É um dedinho assim aí no... Um ok, para eu poder falar aqui. Algo que aconteceu na minha vida. Foi algo bastante sério, que custou, inclusive, o meu emprego. Um emprego de quase, não sei se tinha 8 anos e pouco. Tá? Enquanto isso, eu vou ler aqui. Enquanto vocês vão dando o joinha aí. Como saber... Não, primeiro, se tem tantos benefícios, por que é difícil perdoar? Primeiro, por causa do orgulho e da arrogância. Para muitas pessoas é muito difícil perdoar, porque olha só que interessante, porque a própria palavra perdoar significa perder algo. E temos que saber que quando o perdão é para alguém de nossa convivência particular, não significa obrigatoriamente que o perdão vai fazer manter a convivência. Perdoar é limpar o coração, deixa o vento levar as mágoas, né? Mas resolva elas primeiro. Tá? Então, a própria palavra perdoar significa perder algo. Ninguém quer perder nada, né? Então, a gente quer ver aquela pessoa que nos causou mal, né? Ela beber do próprio veneno. Isso é vingança. E a palavra, a gente acha que é justiça, né? Mas a palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Então, deixa Deus resolver essas coisas. Entregue para Deus. Tem situações que eu já disse para Deus, Deus, eu entrego em tuas mãos, eu peço a tua justiça, não a minha. Tem situações que Deus permite que a gente passe para provar o nosso caráter, porque Deus sabe quem nós somos. Talvez quem não sabe quem realmente nós somos nós mesmos. Eu já me surpreendi com atos meus que eu disse, meu Deus do céu, será que eu, né, sou crente mesmo? Então, às vezes eu sinto vergonha de mim mesmo. Eu vou lá, choro, peço perdão, me arrependo, né? Mas a gente precisa corrigir o nosso caminho, né? Corrigir. Vamos lá. Que eu estava falando sobre perdoar, né? Perder algo. Então, a gente que às vezes quer ficar guardando, né? Aquele lixo dentro da gente, aquele lixo daí, né? E se isenta, foge daquela pessoa, né? Dá aquele gelo, né? E faz aquela pessoa, fala para os outros, espalha para um monte de gente, né? A gente, além de estar caluniando aquela pessoa, a gente está expondo ela, fazendo muito pior do que ela nos fez. Porque ela veio e falou para a gente, né? Que a gente está espalhando para o mundo todo, né? Caluniando aquela pessoa, expondo aquela pessoa, né? Então, a gente vai acumulando essas mochilinhas, né, essa sujeira dentro do nosso coração. E como é difícil, depois que está aqui dentro, guardado, né, como é difícil pegar e jogar fora. Que nem aquelas pessoas que têm um monte de roupa guardada, um monte de coisa que não usa, mas como é difícil se desfazer, porque tem um valor emocional. E a mágoa, ela tem um valor emocional. E a gente precisa, através da pessoa do Espírito Santo, se livrar disso. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa loja em Rio Grande, foi o meu primeiro emprego. E o meu objetivo, quando eu saísse desse emprego, era comprar uma casa. Era a casa da minha avó, que custava R$ 9.000. Era uma casa de esquina. E a minha avó disse, não, o dia que tu tiver dinheiro, a casa é tua. Eu não vou vender porque a casa é tua. Aí, o que aconteceu? Eu não vou dar nomes, né, mas eu posso dizer que era uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu quero muito bem, que eu amo muito, né, mas já vou dizer, né, também que não é minha mãe, nem meu pai, mas o que aconteceu? Houve um processo que eu fiz muitas compras para essa pessoa, porque ela era gerente de uma empresa, ela não tinha como sair, eu fiz as compras. Resumindo, descobri que ela não tinha pago. Com muita dificuldade, eu tive que pagar uma boa parte, depois essa pessoa pagou, nem lembro se pagou, acho que quem pagou tudo fui eu mesmo. E aí, de novo, caí. Né? Não, aí o que aconteceu? Um dia desapareceu minha identidade, meu CPF, naquela época eram separados os documentos, né?
E chegou uma carta, eu fui casar, e quando eu cheguei, fiz as compras na loja, comprei cozinha, comprei quarto, porque eu tinha um limite alto nessa loja. Meu patrão era naquela época ele tinha que ser avalista, então meu patrão foi meu avalista, em todas as lojas que eu comprava. E aí, de repente, a minha amiga chegou assim, Néia, deixa eu te falar, tu tá no Serasa. Eu disse, como assim, o que é isso? Ela disse, não, é uma compra que tu fez e não pagou, e foi feita em cheque. Eu disse, mas eu nem uso cheque. Fui ver uma conta naquela época, em 2007, 2006, uma conta de R$ 1.200. Hoje já é bastante, naquela época, vocês imaginam. Da Via Cabo TV, eu não tinha nem televisão em casa. Não sabia o que era. Tentei negociar com a Via Cabo, fui atrás, não queriam me atender. Resumindo, entraram na justiça contra mim. E aí eu cheguei na primeira audiência, não tinha dinheiro para pagar um advogado. E eu tive que assinar o meu nome completo, frente e verso, numa folha de ofício. Não entendi por quê, eu chegava a estar com a mão doendo de tanto escrever. Na próxima audiência, veio 2 representantes da Via Cabo, 2 advogados, 2 peritos de Porto Alegre. Eu não entendi por que fizeram eu assinar de novo. Resumindo, isso se estendeu mais ou menos por 6 meses. Até que chegou um momento em que eu estava recebendo quase uma ordem de prisão por falsidade ideológica. E adivinha, a dívida era inafiançável, ou seja, não adiantava pagar nada, que eu ia ser presa. Eu não vou dizer que eu fiquei apavorada, mas eu fiquei assim, estarrecida, porque eu disse, meu Deus, eu vou ser presa por algo que eu não fiz, que eu não sei nem o que é. E eu pedi, eu quero ver esse contrato, se existe, né? Só que como eu não tinha advogado, eles ficaram protelando, só tinha essas 10 páginas de acusação contra mim, que eu nem sei o que estava escrito lá. Eles com 2 advogados, 2 peritos e eu sozinha. O meu patrão, quando viu que a situação estava ficando preta para o meu lado mesmo, estava ficando difícil, e que eu ia ser preso, o que ele fez? Ele pagou o doutor Danilo Zanobini para ser o meu advogado, que era um advogado bem reconhecido na cidade. O doutor Danilo foi comigo, e daí ele solicitou o contrato. Ainda teve 2 audiências, eu sei que isso durou muito tempo, até que eu tive acesso ao contrato. Quando eu li o contrato, irmãos, minhas pernas gelaram, abriu um buraco no chão para mim, parecia que eu estava caindo, eu gelei dos pés à cabeça, eu reconheci a letra, porque foi uma pessoa que eu alfabetizei. E aí, uma das páginas dizia que as iniciais eram idênticas à minha letra. Tá? Essa pessoa copiou, né, porque eu perdi a identidade do CPF, até então eu achei que eu tinha perdido. Alguém se passou por mim, daí eu descobri que tinha assinatura de uma pessoa também, que infelizmente era da minha família. E aí, na hora que eu gelei, eu comecei a chorar, e ele disse, o que foi? E eu falei, é fulano de tal, eu sei quem é. E ele, por favor, Mari, não fala, porque senão eles vão achar que vocês são uma quadrilha. E eu disse, meu Deus! Aí ele pediu um recesso ali, nós fomos conversar, eu chorava. E eu não acreditei que eu estava passando por aquilo. Fui falar com essa pessoa disse que eu era mentirosa, ainda desfez de mim, a família ficou contra mim. E aí, irmãos, começou o meu calvário, né? Pode dizer, o meu êxodo. E aí eu comecei a orar e eu dizia, Deus, eu quero matar ele. Eu tinha esse sentimento, não gosto de falar esse nome aqui, eu tinha esse sentimento ruim, porque já era a segunda vez, né? Só que dessa vez de uma forma pior, porque eu podia ser presa. Até que um dia, minha mãe tinha uma lavanderia na época, uma senhora, uma cristã, que veio de Patinga, Minas Gerais, deu um livro para minha mãe, disse, Vera, tu tem uma filha? Mas tem, só que é casada. Ela disse, não, mas entrega para ela, foi Deus que mandou entregar. Ela me deu esse livro, após 2 meses eu comecei a ler esse livro, só que no livro não falava nada sobre perdão. Aí quando eu comecei a ler o livro, dizia assim, perdoe mesmo que você não sinta, porque perdão é uma decisão. Eu achei aquilo um absurdo. Mas aí aquela semente, a palavra de Deus, aquilo começou a germinar dentro do meu coração, e eu comecei a orar, Senhor, eu tenho vontade disso, eu tenho raiva, eu tenho ódio dessa pessoa, Senhor, porque já é a segunda vez que ela me ferra. Mas eu decido perdoar, Senhor. Eu decido perdoar. Senhor, essa é a minha parte. Agora, Senhor, faça a tua dentro do meu coração. Por favor, entra e limpa o meu coração. E eu comecei a orar, assim. Até que um dia, quando eu vi que eu ia ser presa mesmo, que não tinha mais saída, o meu advogado falou, olha, Mari, não tem mais o que eu possa fazer. Eu cheguei em casa, me joguei no chão mesmo, me deitei no chão, me estirei no chão e disse, Deus, eu não consigo perdoar, Senhor. Eu não consigo.
Me ajuda a perdoar essa pessoa. E eu comecei, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, em nome de Jesus eu perdoo, em nome de Jesus eu perdoo, em nome de Jesus eu amo essa pessoa. Senhor, mesmo que eu não sinta que eu amo, mas eu vou dizer que eu amo. É por fé, Senhor, que eu estou dizendo, eu amo, eu amo, eu perdoo. Irmãos, de repente o Espírito Santo me encheu, como se fosse uma água, uma cachoeira, assim. E eu me renovei em línguas estranhas. E eu vi quando saiu uma gordura de dentro de mim, como se fosse uma gelatina. E eu me enchi do Espírito Santo e senti um amor profundo por essa pessoa. Parecia que eu nem tinha odiado aquela pessoa. E naquele momento, eu tinha ainda algumas dívidas, porque eu casei, precisei fazer dívidas no banco, e o Senhor falou assim, pede para mim o que tu queres. Agora é a hora, e eu vou te dar tudo o que tu me pedires. Agora tu tá pronta. E eu disse, Senhor, eu quero dinheiro para pagar o empréstimo que eu fiz para me casar, eu quero, Senhor, dinheiro para pagar o dízimo, eu quero dinheiro, Senhor, para dar uma oferta missionária, e eu quero pagar o advogado que me assessorou. Não precisa sobrar nada para mim, Senhor. Irmãos, qual foi a surpresa? Cheguei na audiência, sem explicação, o juiz deu causa ganha, eles recorreram e o juiz deu causa ganha. O valor que eu recebi deu certinho para pagar tudo o que eu tinha me comprometido e pedido para Deus. Então, nós somos abençoados quando nós perdoamos. Nós somos abençoados. E depois, para concluir, essa pessoa me ferrou de novo, eu tive que sair da loja, né? Não me lembro se era 8 anos e 4 meses que eu trabalhava nessa loja, meu primeiro emprego. Eu tive que sair e pagar as dívidas dessa pessoa. E depois de 15 anos, eu estava na casa da minha mãe, com o dinheiro do meu seguro-desemprego. Essa pessoa fez a mesma coisa de novo, roubou meu dinheiro. E aí, eu perdoei. Perdoei, fiquei brava na hora, mas eu perdoei. E perdoei, perdoo e amo. Então a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo, né, na vida espiritual de glória em glória. Queridos, vamos orar? Então perdoe. Perdoe. Você quer se livrar da depressão, da opressão, da tristeza, da angústia, você quer se livrar de toda a dissolução dentro do seu lar? Perdoe. É difícil perdoar. É difícil quando as pessoas não nos compreendem, não nos entendem, nos caluniam, nos julgam, mas é preciso perdoar. Jesus está voltando, não há mais tempo a perder, a porta da graça vai se fechar. É agora ou nunca, tá? É tudo ou nada agora. Ou somos cristãos ou não somos. Agora é a hora da divisa, né? Ou honramos a Deus, ou seguimos a Satanás. Não tem meio caminho, não tem meio termo, não adianta ficar em cima do muro. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, pelos meus amigos, pelos meus irmãos que estão aqui nessa live, ficaram comigo até agora. Senhor, dá uma bênção especial para eles. Só tu sabes, Senhor, a situação com como eles chegaram nessa live. Só tu sabes, Senhor, as pessoas que irão ouvir e que irão, Senhor, serem abençoadas e tocadas através dessa live. Que o teu Espírito Santo esteja agora trazendo renovo, trazendo bálsamo, porque o Senhor já tem dado direção do que é necessário fazer. O Senhor nos deu a maior demonstração de amor, nos perdoando antes mesmo, Senhor, de nós nascermos. O Senhor sabia que nós iríamos pecar contra o Senhor, que nós iríamos ofender com os nossos pecados, com os nossos erros, Senhor. Mas o Senhor nos perdoou. O Senhor está pronto a nos perdoar. Cabe a nós aceitarmos o teu perdão, renunciar o pecado e seguir os teus caminhos, Senhor, e decidir te servir. Pai, traz o renovo espiritual, traz alegria de novo. Ajuda, Senhor, meu irmão, minha irmã, Senhor, meu amigo, a decidir perdoar, porque o perdão é uma decisão. O perdão é inteligente, Senhor, porque quando nós perdoamos, somos nós que somos abençoados, somos nós que somos livres das amarras, das fortalezas do diabo. Somos nós, Senhor, que somos libertos, porque nesse momento, Senhor, que nós estamos vivendo, nós precisamos nos desprender dessa terra, nós precisamos, Senhor, nos desembaraçar, nós precisamos nos livrar de tudo que nos prende, de tudo que quer, Senhor, atrapalhar o nosso caminho, que quer nos tirar do alvo, da rota. Nós temos uma Canaã para chegar, para alcançar, Senhor. Nos dá força, renova, Senhor, as nossas forças agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá, Senhor, força. Nos dá, Deus, nos dá força e coragem. Nós precisamos desse combustível, Senhor, para poder chegarmos até a Canaã celestial, até a Nova Jerusalém.
Senhor, que nós estejamos prontos para ouvir o toque da trombeta e que logo, Senhor, nós possamos nos encontrar com o Senhor nos ares, estarmos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados e que nessa noite, Senhor, o meu amigo, a minha irmã, Senhor, ele decida perdoar. Ele decida se despojar do egoísmo, da arrogância, da prepotência, do orgulho, Senhor. Porque isso só nos atrapalha, só nos adoece, só nos fere, nos machuca ainda mais, porque a pessoa que nos fere nem lembra mais o que fez. Mas nós carregamos, vivemos, Senhor, carregando lixo, mas que nessa noite, Senhor, nós sejamos libertos, Senhor, de todas as sacolas de imundícia, de pecado, Senhor, que fedem as tuas narinas, e que muitas vezes nos impede de receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que a alegria do teu Espírito Santo entre agora nessas vidas, Pai. Porque às vezes é a única coisa que está faltando, Deus, para que a vida, para que o lar se aprume, para que as pessoas tenham uma vida próspera espiritualmente, porque prosperidade não é só dinheiro, mas é paz de espírito. E em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, os meus irmãos, para que eles sejam, Pai, agora revestidos de poder, para que eles decidam perdoar. Decida agora, em nome de Jesus, a perdoar. Agora, em nome de Jesus, decida agora. O Senhor está dizendo que é agora, decida agora a perdoar. Para que você seja liberto, para que você saia desse sono profundo e para que você viva a plenitude de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós não vivamos a fé só de palavras, só de obras, mas que nós possamos viver a fé na prática, como ela é. Deus vos abençoe em nome de Jesus. E eu vou encerrar então essa live com o louvor que o Senhor me deu. Uns 10 minutinhos antes da live, o Senhor me deu esse louvor. 70 vezes 7 é preciso perdoar. Se você não praticar, como no céu quer chegar? 70 vezes 7 é preciso praticar. Se você não perdoar, como no céu irá chegar? Se você não perdoar, lá no céu não irá morar. Mas se você perdoar, lá no céu irá morar. Então, queridos, nós estamos encerrando a nossa live. Eu quero ver se na live da semana que vem eu vou estar sorteando uma Bíblia, uma caneca. Quero ver se eu consigo fazer uma logo, né, do meu canal. Coloquem, não esqueçam de deixar os seus comentários, de curtir o vídeo, voltem aqui no canal, curtam, compartilhem muito. Vidas precisam ser alcançadas, vidas precisam ser libertas. Né? Essa palavra não é só para quem é cristão, mas é para quem também não professa a fé, que precisa ser livre, precisa ser liberto, tá? Precisa viver a plenitude de Deus. Então eu fico por aqui, agradeço a Dayana, a Nadiesca, a Emily, a Cleusa, o irmão Oli, e a irmã Márcia, a Lu, a Luciane Freitas, a Kelly Cristina, a minha amada querida, a Cleusa, já falei. Então é isso, queridos. Obrigado pelos comentários, tá? Deus os abençoe, é muito legal ver a participação dos irmãos, isso é motivador, tá bom? Então é isso, queridos, até a próxima live, que Deus os abençoe em Cristo. Um beijo, fiquem com Deus.